poder fazer essa formação breve agora, que na verdade nós optamos por fazer com relatos e com uma conversa com colegas nossos, né, e não trazer ninguém de fora, mas podermos nos ouvir até para ser um bate-papo, né, do campus sobre as temáticas. Então, hoje nós convidamos aí o professor Ivan Gabi e a professora Gisele Schweit para poder estar conosco, né, e compartilhar um pouquinho da experiência que tem nessa questão da ética na pesquisa, o plágio e o papel do professor, que é um tema que todos nós vivemos aí, como professores, como alunos, né, e em diferentes momentos e diferentes lugares, para que a gente possa estar compartilhando. Ontem nós fizemos uma dinâmica de divisão do tempo, um colega falou, fizemos algumas questões, depois o outro também, mas hoje vocês fiquem à vontade, Gisele e Ivan, assim, para ver quem gostaria de começar e só compartilhar o tempo. E um cuidado que a gente está tendo é de também poder manter o horário combinado, das 17 às 18, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa hora, né, porque todos nós temos atividades e também aulas depois desse tempo, tá? Acho que é isso, né, Graci? Então, a gente agradece aí a presença de vocês, especialmente a Gisele e o Ivan, né, que se prontificaram aí compartilhar conosco as suas experiências, trazer questões para que a gente possa pensar. Não sei qual de vocês gostaria de iniciar, ou a Gisele, ou o Ivan, se vocês já combinaram, ou a gente pode combinar agora também, sem problema algum. Não combinamos, mas para mim tanto faz. Fique à vontade. Minha querida colega de CPPD, por favor, professora. Então tá bom, então, vamos lá. Gisele. Obrigada, Gisele. Isso mesmo. Meu colega de CPPD, toda quinta-feira a gente está trabalhando junto nas nossas reuniões, né? Então, aqui é um encontro a mais, agora numa outra perspectiva. Eu quero começar agradecendo o convite, né, Luciane, Graciele e Patrick, agradecer pela confiança de vocês na possibilidade de trazer algumas experiências, algumas trocas de ideia, trazer algumas questões aí para a gente discutir, então agradeço vocês, agradeço também a presença de todos vocês aqui, que bom revê-los, né, é o que temos agora, como antes a gente falava, né, então é muito bom revê-las e revê-los, e vamos conversar. Um pouco antes, quando eu entrei aqui, falei para a Grace e para a Luciane, né, que a gente, professora, a gente não se aguenta, a gente faz umas professorice, né, ainda que seja um bate-papo, né, fui lá, fiz uma apresentação para projetar aqui para vocês, mas com a ideia de compartilhar algumas imagens, né, mas então fiquem muito à vontade para a gente ir conversando, e conforme eu for apresentando algumas coisas, para eu, né, me segurar nessa minha professorice também e não me passar no tempo, tá bom, pessoal? Eu vou só, então, pedir licença para vocês para projetar aqui. Enquanto a Gisele se organiza, eu nem pedi autorização para gravar, apesar que a Graça já está gravando. Não comecei sei se... para não perder, né, gente? Se alguém se opõe, por favor, fale agora, o cálice para sempre. Já estamos gravando. Para depois poder compartilhar com as pessoas que não estavam conosco, não estão conosco nesse momento, tá? E a gente não perder também essa discussão rica, tá bom? Obrigada, Gisele. Tranquilo. Tá aparecendo para vocês, né? Então, tá. Eu trago uma expressão que eu gosto, que eu acho bastante interessante, porque todo mundo fala de pecado original, né? Na tradição, tem essa expressão, e aqui a gente tem um jogo de palavras para falar da questão do plágio, né? Que este é um pecado não original, justamente porque é quando a gente quebra a originalidade na nossa produção textual, né? Então, tá ali o autor que traz esse nome, essa palavra, né, pecado não original. E aí eu começo contando para vocês um caos, né, eu gosto de causos e eu gosto de analogias, né, eu costumo brincar que eu sou a rainha da analogia, e é claro que hoje não ia fazer diferente, daqui a pouco tem uma analogia também. Mas trago um caos, assim, começo falando de uma situação que vivi já faz vários anos. Felizmente, recentemente, não tenho passado por situações complicadas relacionadas a plágio, mas ainda estava, né, começo de carreira docente, e estava fazendo supervisão de estágio, e sempre a gente tem no final da trajetória do estágio a elaboração do relatório. Pois muito bem, chega final, né, versão final do relatório, e me deparo com uma situação bastante grave de plágio de duas alunas, né, ambas, né, fizeram um plágio bastante considerável.
Bom, aí a gente verifica, vai lá, dialoga com o aluno, né, aquela coisa típica que todos nós já passamos, né, aponto as questões e peço, né, para refazer, tudo muito típico. Pois muito bem. Vem para mim uma outra versão com novos trechos de plágio, de outros artigos, outros trechos, e uma má vontade bastante grande de repensar, né, de reconsiderar tudo aquilo. Eu volto a explicar, e não se encontra a solução. A única solução que restou foi que não se tinha um relatório, propriamente dito, tinha-se recorte, o típico Ctrl+C, Ctrl+V, e chegamos num ponto, então, de reprovação das alunas no estágio. Muito bem, poderia ter terminado aí, mas aí a instituição que eu trabalhava começou a receber a visita do advogado das alunas e o desejo de mover um processo contra a reprovação por plágio, né? A sustentação que o advogado queria fazer na sua argumentação era que as alunas não sabiam como fazer o texto, não sabiam o que seria um texto original, o que seria um texto sem plágio. E daí, aí a gente tem, às vezes, juízo, sorte, experiência, tem uma série de coisas que se misturam, né? Felizmente, eu chego a ter, assim, um cuidado bastante obsessivo com o detalhe, com o rigor do detalhe e rigor do registro. E eu tinha registrado, então, tudo. Daí, né, graças à importância de bons planos de ensino, de bons registros no diário, e eu tinha, felizmente, tudo adequadamente registrado, e, então, a assessoria jurídica da instituição que eu trabalhava, em diálogo com esse advogado, concluíram que não ia ser procedente a causa, e acabou, então, que o processo nem chegou a ser protocolado na justiça, não foi para frente, para a minha tranquilidade. Obviamente, eu tinha toda a tranquilidade de ter feito o trabalho adequado, mas a gente sabe que sempre é um desgaste desnecessário, é um estresse que a gente não precisa passar, né? Então, assim, eu começo, né, a minha fala, assim, comentando, assim, dessa importância de que os nossos fazeres, eles têm que estar fundamentados, né, na técnica, na ética, na teoria, e a importância de a gente registrar o que a gente faz, porque, às vezes, a gente consegue mostrar a qualidade do nosso trabalho e se resolve algumas situações, assim, que poderiam ser muito complicadas, né. Bom, então eu abro falando disso e convido vocês a pensar, então, comigo, assim, o que é exatamente o plágio, e é algo difícil de ser respondido, né? A gente tem uma interpretação da CAPES num documento publicado em 2011, é um documento que, inclusive, está na internet, bastante curto, quem quiser procurar, são 7 páginas apenas, onde há uma reflexão sobre as práticas de conduta éticas no pesquisar, né, e na publicação científica. E nesse documento, assim, a perspectiva da CAPES, que a CAPES adota, é de compreender o plágio como a apropriação intelectual, né, de algo, ou seja, de algo que seria de propriedade de um autor, né. Então, assim, a gente costuma, essa apesar de ser a adoção a compreensão da CAPES, eu penso que ela é um conceito bastante discutível, porque, ao mesmo tempo que a gente se apropria de uma produção intelectual de outro, este outro continua sendo o proprietário desta produção intelectual. Então, não é um roubo propriamente dito, né? É uma quebra de confiança, é uma quebra no princípio da sinceridade, né? Então, assim, o plágio justamente ele perturba essa compreensão, né, do direito de atribuição de crédito ao autor do texto original, né? Pois bem, no Brasil, assim, essas preocupações, a discussão sobre isso, como a gente sabe, ainda é bastante recente. Como eu falei, esse documento da CAPES é de 2011,
E aí, desde então, a gente tem visto as instituições, né, as universidades, criando, assim, ações institucionais de enfrentamento ao plágio, né, e promoção da integridade acadêmica, mas a gente ainda precisa caminhar bastante nesse sentido. Deixa eu só fazer um parênteses, pessoal, muito do que eu vou comentar, apresentar aqui nos diapositivos, eles conteúdo inspirado do texto que eu cito ali embaixo, depois eu deixo certinho a referência para vocês, tá? Muito bem, então a gente poderia dizer assim que existem 2 tipos de plágio. Um deles muito fácil de a gente verificar, que é o clássico Ctrl+C, Ctrl+V, e que cada vez mais a gente tem a possibilidade de utilizar os softwares, né, de caça-plágio. Tem alguns softwares muito bons, que inclusive tem, assim, uma possibilidade de uso de uma parte dele gratuito. Não vi nenhum, assim, muito bom que seja gratuito, pelo menos eu não conheço, vamos ver se Gabi, de repente, tem uma sugestão depois. Os melhores, infelizmente, eles são pagos, né? Mas são recursos muito bons para a gente não precisar ir no Google, ter aquele trabalho manual, então eles nos auxiliam bastante, né? E são softwares que têm, assim, um padrão de busca de uma média, assim, de uma sequência de 7 palavras seguidas, para verificar se tem conteúdo igual, isso na língua inglesa, e na língua portuguesa a gente costuma ver uma sequência de 8 palavras, em virtude característica da nossa língua, né? Bom, então, por que esse número de palavras? Porque menos do que isso levaria a uma explosão de falsos positivos, então a gente perderia tempo, não vale a pena. Essa acaba sendo, assim, o número mais adequado, né? Aí a gente poderia ter aquele argumento, assim, né, que quanto mais se digitalizam os materiais, né, mais estão disponíveis para o acesso, mais teríamos situações de plágio. Todavia, pelo menos no caso do Brasil, a gente não tem, assim, estudos que demonstrem a expansão da quantidade de plágio em virtude dessa disponibilidade, né? O que a gente sabe, todavia, é que o plágio, esse tipo de plágio acontece normalmente quando o aluno ele quer se livrar das tarefas indesejadas, quer resolver de uma vez, quer se ver livre e toca para frente, né? E daí, o que a gente precisa fazer, né, nesse tipo de situação? Nós precisamos ser bons leitores dos textos dos nossos alunos, porque quanto mais plágio haverá, necessariamente mais vai passar pelo nosso crivo se isso acontecer, né? Aí a gente vai para o outro tipo, que esse aqui de fato nos preocupa, inclusive a nós como pesquisadores, né, no nosso cotidiano, porque a gente sabe que a gente não faz o plágio Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente precisa, assim, ter um rigor ali de seguir as normas da BNT, isso fica muito claro. Mas quando a gente faz a paráfrase, né, quando a gente faz a citação indireta, como é que fica isso, como é que se faz esse tipo de trabalho, e principalmente como é que se ensina o aluno a fazer, para que não seja simplesmente uma cópia mal feita, ou uma cópia alterada, uma cópia não referenciada, né? Esse tipo de plágio é mais complicado, até porque, assim, aqui há uma má-fé, aqui há uma tentativa de encobrimento, né, do que um software poderia pegar, por exemplo, né, onde se faz alterações, assim, de palavras, se muda a ordem de palavras, esse tipo de coisa que um software não vai conseguir, normalmente, né. E que às vezes pode ocorrer, e às vezes, então, o aluno, ele pode não colocar ali a referência como deveria, certo? Pois bem, é claro que, assim, a gente fala para os nossos alunos que sempre é melhor fazer uma paráfrase bem feita do que uma citação direta, óbvio, mas daí a gente precisa aprender a como fazer isso para que o trabalho que a gente faz, ele de fato contribua com a ciência, faça a ciência avançar e não simplesmente falar ali com outras palavras o que outros autores já falaram, né? Então, aí eu trago para nós aqui, pessoal, algo visual. Como eu falei, eu disse que ia trazer algumas imagens para a gente pensar o que são paráfrases de qualidade, né?
a gente tem aqui 3 quadros de 3 pintores muito famosos. Goya, Manet e Magritte. Entre o primeiro e o segundo, a gente tem em torno de 60 anos de diferença, né? E entre o segundo e o terceiro, a gente tem 90 anos de diferença. Se a gente vê o primeiro ali, em relação ao segundo, e em relação ao terceiro, isso aqui é uma paráfrase, pessoal, porque o traço do segundo pintor e do terceiro pintor, ele vai além, ele está em outro tempo histórico, ele faz, ele traz outros elementos que vão possibilitar a nós, ao vermos essa imagem, estabelecermos outro tipo de relações estéticas com essa obra. Isso aqui não é uma cópia, isso aqui é uma paráfrase bem feita. E no texto, isso é o que a gente faria também, né? É quando você traz outros elementos de outro tempo histórico, outras reflexões, e você traz o original ali, devidamente citado, inclusive como uma homenagem a ele, ou como uma crítica a ele, mas você tem uma deferência pelo original, e você consegue também trazer outros elementos de novidade que permitem esse avanço. E se a gente reparar, inclusive, o nome das obras seguintes fazem referência à primeira obra citada, né? Sempre vai citar a questão do balcão, ali onde estão as pessoas, né? Então, há aí um outro elemento. Bom, deixa eu citar um outro exemplo que eu gosto bastante. Que é assim, a gente fazer a paráfrase, eu penso que precisamos, assim, de muito treino. Precisamos nos autorizar a ir além, né, para não fazer uma cópia mal feita. Teve uma situação em que Jung, muito fã dos trabalhos de Nietzsche, e muito estudioso dos caminhos do inconsciente, tanto que ele que pensa a psicologia profunda, né, a psicologia analítica, ele, ao ler Zaratustra, de Nietzsche, ele encontra uma referência a um texto previamente escrito, né? Então, tem uma cena no livro de Nietzsche, em que Zaratustra vai em direção a um vulcão, numa ilha deserta, né? E essa história, ela está contida lá num autor chamado Justinus Kerner, que Nietzsche leu quando era adolescente. Leu quando era adolescente e depois nunca mais, né? E depois isso volta, né, já quando ele está escrevendo o seu Zaratustra. Aí, Jung, analisando essa situação toda, ele conclui que não houve plágio, porque ali a gente teve o que a gente vai chamar de uma construção de subjetividade. Os elementos que Nietzsche foi vivendo ao longo da sua existência, que foram sendo apropriados e ressignificados, são objetivados depois no seu texto, né? E aí Jung diz que não houve plágio porque, secretamente, a memória veio à tona e se reproduziu. Isso mostra como as camadas do inconsciente da mente trabalham. E aqui a gente está falando de Nietzsche, né, que é o fundador de uma discursividade, assim como Marx o é, como Freud o é. Mas, pessoal, não necessariamente nós somos os Nietzsche da nossa área. Então, não vale o risco, porque talvez a academia não será generosa conosco como Jung foi, né? Mas isso não significa que a gente não possa fazer esse movimento dialético de apropriação e subjetivação e objetivação nos nossos textos, porque justamente o que nós produzimos é resultado desse nosso processo de construção da subjetividade, de quem somos nós, e da nossa obra como cientistas, como pesquisadores, né? Então, por isso que a gente precisa aprender a técnica. Muito bem. Daí vem uma questão, que às vezes a gente costuma falar para os nossos alunos assim, né, na hora de fazer lá o seu referencial teórico, por exemplo, né, escreva com as suas próprias palavras, né, e aqui a gente tem que cuidar com isso, porque um aluno ainda inexperiente, se a gente for pensar, qual é a chance que há de ele fazer essa paráfrase bem construída, né, e que de fato vai trazer contribuições para a ciência, ou de ser feito um texto que faz uma ruptura nesse pacto
né, nesse pacto que existe no meio acadêmico de que a gente não utiliza o texto do outro sem a devida citação. Então, se a gente sugere isso para o aluno, que ele utilize as próprias palavras, né, para falar de uma determinada teoria, a gente corre o risco de fazer isso aqui, né, que também é clássico, todos nós conhecemos, e aí a gente achando que está fazendo um bonito processo de criação, a gente pode estar fazendo uma adulteração no trabalho de um outro, extremamente clássico, como a gente viu acontecer em 2012, e virou um fenômeno na internet, né, aquela senhora Cecília Gimenez, já nos seus 80 anos, foi querer ajudar a fazer o trabalho, e aconteceu o que a gente viu que aconteceu, e isso aqui pode acontecer no texto do nosso aluno, então, quando ele faz uma adulteração do texto original, sem o devido cuidado. Pois muito bem, o que a gente faz, então, com tudo isso, com esses possíveis caminhos que acontecem conosco no nosso dia a dia de orientadores, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer, assim, né, pessoal, que nós temos uma falsa crença, eu penso, de que esses interditos, né, esses proibidos, né, que são próprios do plágio, são devidamente conhecidos por todos aqueles que ingressam no ambiente acadêmico. Eu penso que não, tanto que assim, ó, eu vou usar um exemplo, todo mundo aqui que já foi professor de alguém que ficou muito tempo fora da escola, fora da faculdade, e retorna para buscar uma formação agora, vocês devem lembrar de situações assim, né, já vividas, a gente logo percebe como o nosso mundo acadêmico, ele é hermético para quem é de fora, porque essas questões, elas são claras para nós, elas são corriqueiras para nós, porque nós temos entre nós um pacto, nós temos regras, nós temos combinados entre nós que nós respeitamos, né, são leis que são caras para nós, que são próprios do mundo de ser, né, do jeito de ser da vida acadêmica, né, mas para quem está chegando, as coisas não são simples assim. Então, entre você fazer aquele trabalho, né, como o Marguerite fez em relação ao quadro de Goya, ou fazer um trabalho como a senhorinha ali fez, né, a Gimenez, o aluno, ele não sabe os caminhos, né. Então, é como se a gente tivesse a pretensão de que essa ética acadêmica estivesse naturalizada entre todos os alunos, e as coisas nem sempre são assim, né. Pois bem, então eu penso, sim, que tem algumas coisas que a gente pode fazer para auxiliar, né, esse aluno, e que eu acho que pode dar certo e pode contribuir com a ciência, né. Primeiro, considerar, assim, que o fazer científico, a produção de uma obra, né, seja uma obra científica, que é o nosso recorte aqui, ou outro tipo de obra, necessariamente, então, vai passar por esse processo que eu falava, de que a gente precisa subjetivar os conteúdos, né, o subjetivar seria, então, tornar meu, aprender, me apropriar do que a ciência está falando sobre aquele determinado assunto. Eu preciso ler muito, 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 eu preciso me tornar, assim, familiar com aquilo tudo que eu quero pesquisar, pois é assim que se dá o processo de criação. A gente cria uma obra nova quando a gente reorganiza os elementos apropriados, atribui sentido a eles, e aí objetiva nessa obra nova, né? Então, não haverá pesquisa de qualidade se não houver esse trabalho prévio de apropriação, né? Ou seja, sem ler, sem estudar, não se faz TCC, não se faz uma dissertação, todos nós sabemos disso, né? E aí é muito fácil se deslizar aí para uma situação de plágio. Então, essa seria a primeira questão. Mas como que vamos fazer esse aluno ler, se ele não tem tempo para ler, ele não gosta de ler, ele não estuda? Pois bem, no caso específico do pesquisar, né, da produção de um conhecimento, eu penso que passa pelo trabalho do encantamento, né, de a gente mostrar o nosso encantamento pelo pesquisar, pela produção de um conhecimento científico, porque nós somos encantados com isso, do contrário, nós não estaríamos aqui,
né, desenvolvendo pesquisas. Então, levar esse encantamento com o aluno, para o aluno, né, mostrando para ele que ele pode se autorizar a estar no seu texto. Ele precisa necessariamente se autorizar a ser um autor, pois do contrário ele não vai produzir. Eu já estou me apurando, tá, para passar para o Gabi, que eu sei que meu tempo já tá chegando, estou quase finalizando, tá, pessoal? Então, para que um aluno se torne um autor e não se torne um copiador de trabalho pronto, nós primeiro precisamos autorizá-lo a ele ser um autor, para que ele também possa se autorizar. Então, nós precisamos incentivá-lo a arriscar, a estar presente no seu texto. Ele precisa desenvolver um certo estilo, né? A gente tende, especialmente ainda quando o aluno está na graduação, solicitar dele, assim, que ele bote referência em cada parágrafo. A gente faz isso, né, pessoal? Não pode deixar uma frase sem a referência, porque senão vai ser plágio, e de fato vai ser. Mas, em algum momento, o aluno precisa aprender a ser um autor, tem que se autorizar. Então, a gente precisa começar a instigá-lo, eu penso, a arriscar, a falar por ele mesmo. Como eu falei, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver propriedade sobre o que ele está falando, se permitir, se autorizar, e aí começar a falar sobre aquilo que ele pode contribuir para a ciência. E a gente pode começar, eu penso, mostrando para ele que ninguém está lá naquele dia, naquele horário, naquele laboratório fazendo aquele experimento. É ele, não é o autor, não é mais ninguém. É ele que está lá numa determinada comunidade fazendo uma entrevista e vivendo aquele momento de entrevista com aqueles participantes da pesquisa. Então, só ele pode falar sobre isso. E ele vai falar sobre isso apenas se ele se autorizar, né? E ele vai fazendo isso, eu penso, pessoal, aí eu falo da minha analogia, que eu gosto. Que eu penso que, assim, a gente produzir um TCC, uma dissertação, o que for, é como a gente resolver que vai receber um grupo de amigos para um jantar. Muito bem, vamos dar um jantar para os amigos. O TCC seria o primeiro jantar que a gente chama os amigos para vir aqui na nossa casa. Como é que a gente começa esse negócio, pessoal? Ainda mais quem não é muito íntimo da cozinha, né? Tem que planejar um cardápio, vai ter que ir no mercado comprar todos os ingredientes, pensar a quantidade de convidados que tem, não pode querer cozinhar para um exército e também não pode querer que os teus amigos vão embora com fome, aquela coisa toda. Aí chega o dia do jantar, a gente já vai cedo para a cozinha, né, se programar, se é eu, então eu vou bem cedo, porque senão não vai dar certo o negócio. Aí a gente começa, faz toda a preparação, vai deixando tudo nos conformes, e os convidados vão chegando. Como bons anfitriões, nós temos que deixar esses convidados se sentindo bem no nosso espaço, na nossa casa. A gente quer que eles estejam à vontade na nossa casa. Conversem entre si, se há algum que não conhece o outro, a gente vai apresentar, vai fazer aquela mediação, né, aquele meio de campo, como se diz, e vamos servir o jantar. Imaginem a cena, pessoal, o jantar servindo, todo mundo à mesa, se servindo, comendo, conversando, imaginem, assim, o burburinho, as pessoas conversando, tilintardos, ali garfo e copos e assim por diante. Imaginaram a cena, né? E a gente, como anfitrião, a gente quer, então, que tudo corre bem. A gente, como anfitrião, também precisa falar, também precisa dialogar. Esse jantar, pessoal, é a nossa pesquisa, é o nosso texto. Quem são os nossos convidados? São os autores que a gente chama para vir dialogar conosco no nosso texto, que dão a nossa sustentação teórica. São os participantes da nossa pesquisa, né, que tem que ter as suas vozes escutadas também, né. São os nossos dados, eles precisam falar também, né. Eu, como anfitriã,
preciso falar também. Por isso, eu tenho que estar no texto, não é só os autores, eu preciso falar do texto. E a gente, então, eu penso, pessoal, tem que incentivar os nossos alunos a serem os anfitriões dos seus próprios jantares, se colocando nesse texto, não passando por cima da voz dos autores, nem da voz dos participantes, não pegando a voz dos autores para si mesmo, mas também falando das suas questões, das suas vivências, do seu fazer, né? Porque senão ele vai fazer isso aqui, o nosso autor. Ele vai se esconder do texto, e vamos combinar que texto ruim de ler é aquele que é uma sucessão de citação uma atrás da outra. Porque, pessoal, se a gente quer ler os autores nos seus originais, a gente vai buscar direto nos clássicos, a gente vai lá e lê o Freud, a gente vai lá e lê o Piaget, não precisa, né, esse recorte, esse cola. Ou seja, tem que ter ali esse risco de se tornar o anfitrião do seu fazer, né? Desenvolvendo um estilo. O que seria esse estilo? Seria assim, que prato que eu vou servir é aquele que eu sou bom de fazer, e o aluno, então, ele tem que ser incentivado. Aí a gente vai ter um texto interessante, de qualidade, que vai contribuir para o avanço da ciência, que, sim, os autores vão estar ali presentes também, os participantes vão estar ali, a questão em si da pesquisa vai estar ali também, e esse autor também vai estar ali. E como eu falei, a gente não precisa necessariamente esperar lá para a dissertação ou para a tese para começar a fazer isso, a gente pode começar já no TCC, né, fazendo esse incentivo. Aí não precisa ser um jantar, pode ser um lanchinho no TCC, pode ser algo mais simples, mas vamos lá, a gente precisa ensinar, e a gente ensina para ele, mostrando esse encantamento do que é você, como autor, se produzir, se botar a produzir algo bom para a ciência, algo bom para a sociedade, algo bom para a tua comunidade, né, contribuindo para colocar em movimento, ao invés de só replicar o que os outros já falaram. Então, assim, eu vou encerrando por aqui para passar para o Gabi, né, foi mais ou menos isso que eu pensei, eu só finalizo deixando, então, a sugestão de 2 textos. Um deles é esse livro, Plágio, Palavras Escondidas, muito, muito bom. E o outro, também da mesma autora, Carta de uma Orientadora, o primeiro projeto de pesquisa. Lindíssimo, lindíssimo. Ambos os livros são muito bons, mas esse segundo é muito bonito. Eu vou repetir para eu não fazer plágio, nem para ferir direitos autorais, né, pessoal, vou repetir uma frase da própria autora que eu escutei algumas semanas atrás. Ela falou assim: procurem por aí no Google, que rapidinho vocês vão encontrar esses livros, podem pegar e ler, então, que vocês vão encontrar no Google. Fecha aspas, foi a própria Débora Diniz que falou isso, tá bom, pessoal? É maravilhosa, né, Mineia? Eu gosto muito dela também. Então, esses livros, né, vocês já sabem onde encontrar, e são boas dicas. Gabi, tá contigo, porque eu já me passei. Olá, não sei, o pessoal não quer fazer alguma pergunta antes ou continuo logo na sequência? Para mim, tanto faz, como o pessoal Vocês resolver. sabem, pessoal. Bom, quando a Grace me mandou o áudio, né, fazendo o convite para falar sobre esse assunto, eu fiquei refletindo um pouco sobre o que seria interessante trazer hoje para essa discussão, né? Ela comentou muito na questão do plágio, sobre esse olhar pedagógico, né, de como a gente ensina o nosso aluno também a não plagiar, né, porque uma coisa que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, pela minha experiência nas disciplinas que eu trabalho no curso de Engenharia de Automação, isso é preciso ser amadurecido, e a fala da professora Gisele vai muito nesse sentido, né, na minha opinião, naquele processo de criação. E é justamente esse processo de criação que eu gostaria de mostrar para vocês, de como a gente trabalha ele no curso de Engenharia de Conteúdo e Automação. Porque quando a Grace me entrou em contato, eu fiquei pensando, bom, eu não lembro de nenhum caso de plágio no nosso curso, né? Não estou dizendo que em tantas possibilidades de camadas de plágio nunca aconteceu, mas pelo menos no nosso processo a gente não identificou. Até conversei com a professora Fernanda, coordenadora do curso, por WhatsApp, e ela também não recorda. O Gustavo também é um pouco mais antigo, não sei se ele recorda de algum caso no curso, também não. Pois é. E aí eu fiquei pensando... O Gustavo tinha cabelo na época ainda, Tinha mais.
Quem falando, né? Sul falando mal lavado aqui. E então eu fiquei pensando, por que que isso acontece, né? Ou seja, por que que isso não acontece? Então, o que eu queria mostrar para vocês é como a gente desenvolve esse processo dentro do nosso curso. Então, é uma conversa bastante prática, bastante rápida, tá? E, bom, queria agradecer também o convite, tá? Obrigado pela possibilidade, muito bom rever a todos vocês, mesmo que virtualmente, né? E agora, quando a gente fala isso, a gente sabe que é verdade, né? Porque sempre que tem uma reunião, alguém fala, que bom ver vocês, né? Agora a gente sabe que realmente está sendo bom ver, porque depois de tanto tempo da gente não conseguir se ver, é sempre uma alegria. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou falar um pouquinho sobre como funciona, então, o curso de Engenharia de Controle e Automação e como ele é organizado na produção dos seus TCCs, tá? Eu acho que tem alguns elementos ali que vão de encontro à fala da professora Gisele, tá? Eu, aqui no chat, eu coloquei para vocês um link que é do Ronaldo Praz, ele é colunista do G1 sobre tecnologia, e ele é farroupilhense. Eu até acredito que ele já esteve palestrando no campus em algum momento, agora eu não tenho certeza, se tiver alguém da informática aí, talvez vá lembrar. Mas eu também tenho relações pessoais, temos amigos em comum, né? Ele é um cara muito bacana, eu recomendo o blog dele não só para as questões ali, que ele mostra vários aplicativos ali que podem ser usados para busca de plágio, mas ele tem inúmeras dicas sobre questões de segurança eletrônica, né, sobre hackeamento de dados, enfim, é um cara bem bacana nessa área. Bom, o curso de Engenharia de Controle e Automação no seu PPC, ele tem, falando um pouco do curso assim de maneira bem sucinta, se vocês pegarem diferentes universidades, vocês vão, com o mesmo curso, com o mesmo nome, vocês vão ver uma série de disciplinas diferentes, né? É uma área não já mais tão nova agora, mas que cresceu englobando conhecimentos de outras engenharias, que eu vou chamar assim de mais tradicionais, né? Que seriam a engenharia química, a civil, a mecânica, a elétrica, né? E que se tornaram uma área hoje extremamente importante na indústria, enfim, ela atua em diversas coisas, não só na questão de robótica, mas questão de comunicação, enfim, é um curso que tem um amplo espectro de atuação. Então, vocês olham, quando a gente olha para a grade curricular dele, a gente enxerga um monte de setinhas e um monte de caminhos, porque são realmente conhecimentos estruturantes, né, que foram escolhidos por nós aqui do campus para comporem um curso. Como eu falei, se vocês olharem em outras universidades, não, é muito difícil ter um curso igual, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem muitas caixinhas separadas, né? E com essa preocupação, quando a gente elaborou o PPC, já da primeira vez e depois na sua revisão, a gente previu justamente um componente curricular no 7º semestre chamado Projeto Integrador. Tá? Então, esse projeto integrador, ele acaba se unindo aqui nas setinhas com a metodologia da pesquisa e junto com as estratégias de comunicação escrita e oral, e depois redunda no trabalho de conclusão de curso 1 e trabalho de conclusão de curso 2. O que eu quero dizer para vocês com isso? Essa estrutura, e não só ela, faz com que o nosso aluno ele tenha pelo menos umas 5 bancas até fazer a defesa definitiva do seu trabalho de conclusão de curso, né? A disciplina de projeto integrador, geralmente sou eu que ministro essa disciplina, com exceção da última oferta, quando eu estive em licença capacitação, ela foi ofertada pelo professor Rafael Correia. Ela é um componente curricular onde a gente tem a ideia de deixar o aluno tentar colocar em prática projetos que ele viu em todas essas caixinhas espalhadas no curso, né? Onde ele possa realmente ver que conexão que existe, por exemplo, entre a informática industrial e a operação de uma máquina elétrica, que tipo de conexão que existe entre o modelo matemático de um sistema e o projeto físico daquele sistema. Obviamente que a gente sempre sugere projetos que esses alunos sugerem projetos que são geralmente tradicionais, né, dentro do curso, que são interessantes, pedagogicamente falando, eles trazem muitos elementos interessantes, mas eu sempre tento passar para os alunos
que eles têm essa estrutura aqui à disposição, né? Eles vão ter a oportunidade de, em 2 trabalhos de conclusão de curso, trabalharem profundamente numa questão. E no projeto integrador, eles podem eles podem testar, ou, não, eu quero me arriscar a estudar tal assunto porque eu acho que é interessante e a disciplina que contemplou esse conteúdo não foi tão legal, né? Então, é essa a ideia do projeto integrador. E aí, ela está exatamente no mesmo semestre de metodologia da pesquisa. Então, essa disciplina de metodologia da pesquisa, nos anos em que eu ministrei projeto integrador, ela foi ministrada pelo professor Alexandre Biller, e a gente sempre fazia uma dobradinha, integrava essas 2 disciplinas, né? E deixava o aluno desenvolver de forma metódica, dentro da metodologia científica, o seu projeto, o que ele gostaria de desenvolver aqui, e na metodologia da pesquisa são tratadas inúmeras questões, inclusive as questões do plágio, né? Da estruturação textual, enfim, todas essas questões. E no final só que o foco aqui era a produção de um protótipo ou a produção efetiva de um artigo. E aqui o objetivo era a estruturação correta do texto. Mas geralmente os alunos usavam o mesmo trabalho para as 2 disciplinas e a gente fazia bancas, né, de avaliação. A avaliação dessas disciplinas era o acompanhamento mais uma banca final, sempre convidando um professor externo para tentar avaliar aquele trabalho. E nessa disciplina vem justamente a fala da professora Gisele. Eu, muitas vezes, vi alunos aqui, e aí é importante também separar um pouquinho assim, ó, porque todos aqueles detalhes que a professora Gisele apresentou ali, num trabalho de engenharia, geralmente não tem, a gente não entra em minúcias tão grandes. As questões de plágio, geralmente, são mais de copiar alguma metodologia, de copiar, ou tipo, de fazer uma cópia, um Ctrl-C, um Ctrl-V de uma explicação de um determinado fenômeno, né? Ou de fazer uma cópia de uma seção inteira, né, de um determinado artigo, onde ele efetivamente ele ia usar aquilo, né? Só que ao invés dele escrever com as palavras dele, desenvolver as equações dele, faz uma cópia literal de um outro trabalho. E isso aparece muito nesse momento. E aí está o papel justamente dessas 2 disciplinas de mediarem essa questão. E na própria banca, depois, de fazer essa mediação, né? Bom, avançando, aí o que acontece? Acontece de alunos fazerem projetos integradores tão interessantes que eles levam esse projeto integrador para o trabalho de conclusão de curso. E aí, no trabalho de conclusão de curso, que a gente chama de TCC1, nós focamos, né, durante um semestre, onde o foco é conseguir desenvolver uma proposta de trabalho e um cronograma de conclusão. Obviamente que vai ter alunos que se adiantam mais, outros alunos que não vão conseguir ir tão longe, mas todos eles precisam apresentar e aprovar perante uma banca uma proposta de trabalho. E aí, no TCC2, o que muda é que aquela proposta são inseridos no trabalho final os resultados, né, daquela proposta. A proposta pode mudar, pode ser adequada, mas o que muda nos 2 casos, e tem a produção textual nos 2 casos. Então, como eu falei, essa estrutura faz com que o aluno, pelo menos durante 3 semestres, fique envolvido com questões de desenvolvimento textual, com a pesquisa científica em si, com o orientador próximo, né? Eu orientei muitos alunos, o TCC teve semestres aí que eu orientei mais de 4, acho que o que eu mais orientei no semestre foi 4, não, foi 5, foi 5. Mas com a questão, aí tem uma outra questão agora com a pandemia, com a questão da presença diária no campus, a dinâmica é completamente diferente. Então, a gente está sempre olhando trabalho, está sempre lendo trabalho. Eu, pelo menos, coloco como meta a submissão do trabalho em algum local, né, seja um congresso, seja uma revista, seja alguma... Às vezes não é possível, mas eu sempre coloco isso como meta, então o texto sempre passa por essas revisões. E como eu falei, dentro dessa experiência, a gente não teve até hoje nenhum tipo de identificação de plágio. Mas por quê? Porque nós conseguimos... e tem outra questão.
tanto a professora Fernanda agora, o professor Rosito, que foi o coordenador anterior, o próprio Gustavo, a gente sempre conversou muito no núcleo docente estruturante sobre a integração de disciplinas, né? As disciplinas do mesmo semestre, vamos tentar fazer trabalhos que tenham o mesmo tema. Eu confesso que eu, como professor, tive dificuldades de fazer isso com outras disciplinas, assim. Mas o que a gente conseguiu fazer aqui no projeto integrador sempre foi bastante interessante nesse sentido, né? Então, houveram alunos que progrediram do projeto integrador aqui e fizeram trabalhos tão bons que, né, fizeram praticamente uma dissertação de mestrado em 1 ano e meio aqui, né? E teve outros alunos que realmente se aventuraram, eles foram simplesmente aqui eles tentaram fazer algo, não deu muito certo, não gostei, não, no TCC eu vou fazer outra coisa. E eu acho isso extremamente válido para a formação deles, né? Então, bom, aqui, teve, por exemplo, um aluno que eu gosto de citar, que começou no projeto integrador aqui, fazendo um trabalho sobre robótica, depois ele foi fazer o trabalho de conclusão com o professor Vitor, e continuou na mesma linha, evoluindo. Ele deve estar terminando o mestrado hoje na URGS, e olha, o trabalho de conclusão de curso que ele apresentou era algo assim que era, tipo, eu nunca tinha visto um trabalho de conclusão de curso daquele nível, né? Provavelmente, se ele estivesse num programa de pós trabalhando com robótica, deve ter trabalhos que não conseguiram ficar tão bons como o dele. Já tem outros alunos que não, né? Outros alunos que realmente vão nessa linha de experimentar, o que eu também acho extremamente válido. E quando eles experimentam e erram naquelas questões de plágio, eu acho que tem um momento de amadurecimento, né? Ele precisa entender. Eu sempre que eu identifiquei isso no projeto integrador, porque eles entregam artigos num momento intermediário, né, do semestre, a gente tentou conversar sobre esse assunto e disse, olha, isso aqui você não pode fazer, você pode usar esse método, você pode usar essas equações, mas você vai escrever isso de uma maneira e fazer as citações de forma correta, né? Então, isso junto com a metodologia científica foi extremamente profícuo, né? O professor Alexandre, ele foi uma parceria muito boa mesmo, ele conduziu de uma maneira bem interessante. Eu sei que essa realidade aqui, dessa estruturação aqui de disciplinas para os trabalhos, não é uma realidade, por exemplo, dos cursos de tecnologia, que tem um tempo muito curto, né? A engenharia mecânica eu acho que só tem um trabalho de conclusão de curso, não me lembro se tem projeto integrador, mas enfim, feito o convite, feita a reflexão, eu olhei para a nossa estrutura e pensei, não, essa estrutura aqui, ela está permitindo que a gente consiga chegar no final, fazer publicações e trabalhos e não ter esse tipo de problema. Então, foi por isso que eu resolvi falar um pouquinho dessa estrutura curricular aqui do curso. Então, aqui está o link, né, que eu passei para vocês. Esse farejador de plágio que eu já utilizei, é bem interessante. Os outros eu confesso que eu não conheço, mas acho que a referência do Ronaldo, pelo menos para mim, sempre foi muito interessante, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Muito bem. Obrigada, então, Gabi, Gisele também, pelas palavras. Abrimos para os colegas. Quem gostaria de compartilhar, perguntar? Ivan, onde que eu me matriculo contigo para aprender a ser sucinta? Diferenças diárias, né, Ivan? Só enriquece, não tem problema nenhum. Estavam falando, estava pensando, acho que enriquece muito quando a gente pensa de dois lugares diferentes, assim, e consegue enxergar as aproximações e, ao mesmo tempo, os caminhos que cada área traça, né, para chegar no seu produto, assim, bem, bem legal. Pessoal, com vocês a palavra. Perguntas, dúvidas, comentários? Quem quiser levantar a mãozinha, ou já pode ir falando também. Não sejam tímidos, um de cada vez, por favor. O que a Ruana fala ali no chat
Eu já li alguns trabalhos, eu tenho familiares que são da área das humanas, né, então a gente acaba lendo, e tem uma diferença muito grande até na construção textual, e aí quando a gente trata essa questão de plágio, tem uma diferença conceitual, é bem isso. Isso, Então, a legislação que define os direitos autorais, né, ela exclui todos os conceitos, projetos, métodos matemáticos dos direitos autorais, então eu posso simplesmente usar um método matemático, sem dizer quem foi que desenvolveu esse método matemático. E isso serve, claro, desde Pitágoras, porque a gente não vai citar cada vez Pitágoras, tanto desde... É porque ele não vai reclamar, né, Juana? Se tu não citar ele não vai reclamar. Espera-se que não, né? Mas também se aplica aos matemáticos atuais, né? Então, quem produz hoje um método matemático, por exemplo, digamos lá, meu mestrado, se alguém usar o método que eu produzi lá, não precisa me citar. A gente cita por educação, né, e também para a leitura de quem está acessando o trabalho. Então, a gente cita, claro, depende, né, daí tem métodos e softwares que aí são privados, enfim, são produzidos, mas métodos que são puramente matemáticos não são protegidos, né? Aí a gente coloca lá, segundo, enfim, a gente nunca começa o trabalho de zero, né, tu coloca de onde começou, a pessoa que começou a falar sobre isso, onde encontrar mais coisas, mas... Nesse sentido, situações que eu já presenciei até em bancas de mestrado e doutorado, que às vezes o autor deixa um pouco implícito, assim, que foi ele que fez, ou nem diz que fez, nem diz que não fez, não diz de onde tirou, e isso é um problema. Esse é um ponto que às vezes é problemático. Eu já presenciei isso em muitos trabalhos, né? Mas às vezes é só uma falta de orientação de como fazer a citação correta daquilo, né? E em muitos casos a gente acaba citando também para não ter que desenvolver de novo no trabalho que já está feito. Então, tu coloca, olha, a demonstração vai ser encontrada em tal lugar. Então, tu não desenvolve. Mas não precisaria, poderia desenvolver a demonstração daquilo e não dizer de onde que eu vi essa forma de fazer, né? E tem livros de matemática, então, que não tem nenhuma referência. Vocês podem olhar, livro de álgebra, cálculo, nosso Stuart, que é o mais comum aí, pessoal, exatas, não tem uma referência no final, 0 referências. Ele simplesmente desenvolveu tudo aquilo, assim, da cabeça dele, e é isso aí, não tem nem uma citaçãozinha ao Newton, querido, nem Leibniz, para não dar briga, ficou por isso. Não tem nada. A Annelise faz um comentário aqui no chat, não sei se tu quer falar, Annelise, mas está aberto se tu quiser. E na parte das ciências sociais temos sofrido com isso, em trabalhos da disciplina é bem comum. Mesmo assumindo a postura de não aceitar, não dar nota, difícil quebrar essa cultura e conscientizar. Eu creio que seja importante uma cultura institucional nesse sentido. A Gisele está concordando, se quiser falar, Gisele, tens a palavra. Só concordando mesmo que às vezes a gente precisa, como uma instituição, pensar, né, em programa, projetos assim que dê apoio para o professor e para o aluno, porque às vezes até a gente acaba gastando tempo com coisas como as principais NBRs lá da BNT, né, sendo que a gente, de repente, é interessante começar a trazer para os alunos a cultura de utilizar software para esse tipo de coisa, e tem softwares gratuitos aí excelentes, tem o Mendeley, Zotero, quando a gente entra, traz o hábito de utilizar esses softwares, nossa, facilita a nossa vida imensamente, a gente não precisa ficar nesses detalhes de saber onde que é a vírgula lá da citação, e assim vai, né. Era isso, Gisele. Muito bem, Gisele, obrigada. Quem mais, pessoal? Ok, Annelise, tranquilo. O bebê tá dormindo, não tem problema. Entende-se. Mais alguém, pessoal? Eu acho que uma questão importante, eu acompanhei ainda na época da direção alguns casos de plágio, e é uma coisa que a gente precisa falar realmente sobre e trazer uma cultura a respeito, para não acontecerem os extremos, né? Eu acho que a gente está num papel de evoluir os conceitos, de deixar, eu acho que é normal, por exemplo, eu percebo nos alunos que eles às vezes fazem plágio e não sabem o que estão fazendo. Isso sabe? Mas eu consigo perceber em algumas situações, né? E claro, tem situações de má fé.
Então, trazendo isso que eu comentei ali, eu vejo que, eu sei que, por exemplo, o que a Annelise comenta, eu acho que no processo gerenciais tem TCC 1, tem TCC 2, né? Só tem essas duas. E nos cursos do tecnólogo, tu vai apertando, tu vai fazer em um mês, um aluno pressionado precisa fazer alguma coisa. Né? Então, tudo isso ajuda para arredondar nessa situação. Então, a gente tem que trabalhar na cultura, não pode se fazer, né, desde o começo, não pode se fazer, e também entender que o aluno... Olha a quantidade de conceitos que a Gisele apresentou, quantas nuances podem existir. Até para a gente é difícil identificar. Então, é só falando sobre e tendo a cultura, né? E para os casos que eu acompanhei, eu acho que é ruim, às vezes pode acontecer um processo meio de caça às bruxas, acontece, sabe? É um negócio que é ruim, é uma coisa que não é legal. Né? E como não, as definições às vezes são difíceis de serem feitas, até onde é plágio, até onde não é, dá margem para esse tipo de discussão, é que nem mão na bola no futebol, né? Quase a mesma coisa. Mas, enfim, por isso que é importante falar sobre o assunto. Né? Sim. Eu não podia concordar mais com você. Eu tenho, assim, essa sensação corroborada pela autora ali que eu citei também, Ivan, que a maior parte dos casos não é má fé, é não saber fazer. E daí nós temos o nosso papel de orientador, né? Até porque num caso extremo como aquele que eu comentei quando abri, é um sofrimento para todo mundo. Né? É um sofrimento que poderia ser evitado, lógico, vai ser assim, eventualmente pode acontecer a minoria absoluta dos casos, mas se a gente puder trabalhar na formação deste pesquisador, né, a gente economiza para eles, para nós, a energia, né, o desgaste, o sofrimento, porque a gente sofre nesse processo também de chegar numa situação assim. Então, eu concordo, eu acho que a minoria dos casos são de má fé, a maioria é porque não sabe fazer, e aí é treino, né? E não só o treino, mas também, de novo, aquilo que eu falava, de esse aluno, de fato, estar ali inteiro, se implicar com o trabalho, desejar produzir algo bom, algo bonito, algo de qualidade, né? Algo que contribua. No momento que ele toma para si isso como um projeto, daí vai-se embora. Aí ele consegue fazer algo que nos deixa felizes e realizados como professores também, né? Sim. A professora Tânia faz referência que ontem nós comentamos também na formação sobre a cópia aluno-aluno, né? E aí depende do papel do professor, de poder estar trabalhando essas questões. A Annelise também refere isso, né? E acha que pode ser tema de palestra, em evento, abertura do ano letivo, trabalhar isso, como forma de conscientização, esse meu entendimento, né? E a Lucilene reforça a questão de precisar se discutir os casos recorrentes, que existem sim situações pontuais que são de alunos que, por má fé ou desconhecimento, não se sabe, cada caso é um caso, podem estar incidindo nessa questão, né, e recorrentemente utilizando plágio, né, nos seus textos e materiais, assim. Mas, de qualquer forma, acho que tanto o Gabi quanto a Gisele, eles reforçam o papel do professor como muito importante nesse momento, tanto para conscientizar, como para pontuar o que pode e não pode ser feito, e também trazer alternativas para esse aluno, né, o que é possível fazer para que ele aprenda, né, e nos deixe aí, né, Gisele, felizes com o aprendizado dele nessa questão. Acho que isso é bem importante. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário? Acho que a gente já teve uma discussão bem rica, o assunto não se esgota, porque ele é bem extenso e ele se constitui de diferentes formas nas áreas ainda. Mas se mais alguém quiser falar alguma coisa... Graça, Patrick, fiquem à vontade, se quiserem comentar. Tranquilo? Da minha parte, tranquilo. E agradecer, né, a Gisele e o Gabi pela disponibilidade aí em compartilhar um pouco aí da experiência, né. Eu acho que a finalização ali do tema, como o Gabi e a Gisele falaram, acho que concordo plenamente, né. A gente percebe que muitas vezes é realmente porque eles não sabem e porque não foi cobrado, não foi dada aquela atenção, como a Gisele falou, dos professores lá no ensino médio deles, no ensino fundamental. Muitas vezes, eu lembro não sei de vocês, mas lembro do meu ensino médio, lá quando a gente fazia os trabalhos, professores, coitados, tinham 400, 500, 600 alunos lá, não iam ler com atenção o trabalho de todo mundo, não iam jogar na internet, nos softwares, para ver se era plágio ou não era. Então, a gente vem com essa cultura às vezes, não saber, de ser o jeito mais fácil também, né? Aí eu acho que
quando cai para nós, aqui, como o Gabi falou ali, pega o PPC das engenharias, a gente consegue ter essa atenção mais cedo com eles, né? Então, demonstrar que isso, quando é plágio, quando é uma cópia, como adequar o texto. Aí depois a gente vê que o negócio anda bem, de repente, por isso que até hoje a gente não conhece nenhum caso nas engenharias ali, né? Uhum. Ou porque a gente não viu mesmo, de repente tem, né? Que é bem provável também. Mas não, eu acho que... mas aí tem um detalhe, né? Porque eu faço uma banca intermediária, tem banca de TCC1, TCC2, metodologia e projeto integrador. Quer dizer, tem que ser... Mas não descarta a possibilidade, com certeza. Tem os especialistas. Só plágio aluna, ele falou na mecânica. Então eu acho que é essa atenção, né, pessoal? E se a gente não desse essa atenção agora, no superior, pode ter certeza que se um dia chegasse no mestrado, no doutorado, iam fazer lá também. Então, é trabalhoso, né, mas faz parte do nosso ofício aí ter essa atenção especial e orientar eles, né? Entendo que alguns cursos é bem mais complicado, como o Gabi falou, pelo tempo, né? Mas o único jeito, não adianta, de repente, só falando numa palestra ali, eu acho que é ótima ideia, acho que foi a Lucilene comentou, eu acho que é uma ótima ideia. A Annelise, a professora Annelise sugeriu. Mas, além dessa palestra, tem que ter essa atenção. Eu lembro, acho que a Anne comentou comigo no início das APNPs ali, que ela tinha passado o trabalho para uma turma gigantesca, ela estava lendo todos os trabalhos, um por um, né, então dá um trabalho enorme, mas não adianta, é o jeito da gente educar nesse sentido, né? 71, né? Bom, da minha parte, só tenho a agradecer aí o pessoal, obrigado. Tá bom. Graças. Eu agradeço ao Gabi por compartilhar esse momento aí. Eu acho que é interessante, assim, os diferentes lugares da ciência dialogarem. Essa parceria é importante. Eu que agradeço. Isso aí, Luciane, da minha parte também só agradecer aos colegas pelo compartilhamento. Eu acho que era bem isso, né? Quando eu conversei com vocês, né, fazendo esse convite, era bem isso que nós gostaríamos de trazer esse tema para o debate, para a gente também perceber como os profs podem agir nesses casos, qual é o nosso papel. Achei bem, né, gostei muito das duas falas, mas achei bem bacana também o que o Gabi trouxe dessa integração do currículo, né, da engenharia, porque às vezes no campus a gente foca bastante nos cursos técnicos integrados e parece que é só lá que a gente precisa prever uma integração, né? Mas aí o Gabi demonstrou que não, que nas engenharias também acontece, que pode acontecer nos outros cursos e que talvez isso também nos ajude, né? Não só em relação ao plágio, mas olha só que bacana que para isso também nos ajuda, né? Então, só agradecer vocês pelo compartilhamento. Então, pessoal, muito obrigada, Gabi, Gisele, todos os participantes aí. Amanhã a gente tem outro momento, né, Graça? Não sei se tu quer fazer a divulgação. A Ruana está dando um recadinho ali, então. Quer dar um recadinho, Ruana? Tá. Vou dar um recado da Ruana aí. Ah, tá bom. Do horário da reunião, né, sobre a pauta do Consup. Então, o pessoal passou para as 14, tá? Agradecimento, então, dos colegas também ali, né, no bate-papo, pela fala. E amanhã, então, a gente tem uma fala sobre o engajamento dos alunos no ensino remoto. Então, nós vamos ter o compartilhamento das experiências do professor Alexandro, que é das engenharias, e também de um grupo de profs que trabalhou com o projeto integrador no técnico integrado. Então, a Mônica, a Denise, Sinara, ai, meninas, desculpa, mas não lembro todas, eram um grupo, acho que 4 ou 5 profs, né? Então amanhã, todos convidados a participar. Ok. Obrigada, então, pessoal, até logo, encontramos vocês amanhã. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.